RV Esportes, oferecimento Navesa GWM, sua fornecedora Ravel, o veículo híbrido mais vendido do Brasil. Precisão Tintas, cores e proteção para o seu lar, indústria e veículos. Diretaço, transforme seus ambientes com as melhores marcas do mercado. Funipol, seu centro automotivo para segurados e não segurados. Hotel Morada do Sol, a melhor hospedagem no coração de Caldas Novas. TV Rio Verde está começando aqui na sua TV Rio Verde mais um RV Esportes, aqui pelo seu canal 3.2 para toda a cidade de Rio Verde. E hoje no RV Esportes nós vamos falar aí do Rio Verde, exatamente. RV Esportes, TV Rio Verde, falando do Rio Verde, porque teremos aí as transmissões do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso aqui pela sua TV Rio Verde. Então a partir de maio, não perca, fique sintonizado, porque estaremos transmitindo jogos dos clubes goianos aí que almejam, né, subir à primeira divisão do Campeonato Goiano do ano que vem. E um deles, é claro, é o nosso Rio Verde. Com certeza teremos transmissões então com exclusividade dos jogos também do Rio Verde, que é um dos favoritos, né? Um dos candidatos favoritos aí a subir para a primeira divisão do ano que vem. Mas é duro, hein? É duro. Tem times aí se preparando. Nós vamos falar, inclusive, dessas contratações que os times estão se movimentando. A Napolina, que se transformou numa SAF, né? Também é uma das favoritas e, na verdade, dentro de campo tudo muda, né? E o Rio Verde está, então, se preparando muito bem. Daqui a pouco você vê comigo aqui no RV Esportes. Vamos falar também de Série A do Campeonato Brasileiro, porque tivemos rodada ontem, teremos rodada hoje também e também teremos rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada ontem e teremos rodada hoje também. Tudo isso você vê também aqui conosco do RV Esportes e Champions League, hein? Vamos acompanhar os resultados da Champions League de ontem e os jogos de hoje pela Champions League. Então, para começar o RV Esportes, vamos falar então da divisão de acesso, porque a divisão de acesso é aqui na TV Rio Verde. E aí, o Rio Verde está aí, o Givaldo já colocou espertamente aí a preparação física, né? Começou a preparação física, agora é a preparação física, né? Os jogadores se apresentando, se conhecendo, se entrosando, aí para que possam começar os treinamentos com bola. E vamos entrevistar, né, o treinador da equipe do Rio Verde. Logo estaremos trazendo então o treinador da equipe do Rio Verde para que ele possa falar sobre sua filosofia de trabalho, tá? E o Rio Verde, além dessa movimentação física, continua contratando. Rio Verde contratou aí, renovou, na verdade, ele fez a renovação com alegria. Para ter alegria no time, tá aí o Alegria, né? Sempre sorridente, por isso esse apelido então de Alegria. O Alegria, que é cria da casa, portanto o atacante na verdade ele é um meia, mas é um meia ofensivo e teve seu contrato renovado com a equipe do Rio Verde. E goleiro, hein? Goleiro é o Rafael Cristino. Rafael Cristino, goleiro jovem goleiro aí da equipe do Rio Verde, com certeza uma boa opção para o gol. Então o Rio Verde não está brincando, realmente levando muito a sério aí todas as suas contratações. Evidentemente que vai ser feita uma avaliação pelo treinador e o que for melhor, o que tiver melhor, o que se encaixar melhor ali dentro da equipe do Rio Verde, com certeza o treinador vai colocar para jogar. Mas o time é feito de um elenco, de repente tem uma contusão ou outra, por isso então várias contratações do Rio Verde. Preparo físico é fundamental no futebol hoje, né? Quase que 70% é preparo físico e depois vem a parte técnica e o que tiver melhor tecnicamente com certeza será relacionado aí para os jogos do Rio Verde, porque o objetivo é subir então para a primeira divisão do Campeonato Goiano de 2026, que com certeza essa divisão de acesso vai pegar fogo. Tem Tupi de Jussara, Trindade, Iporá, o nosso Rio Verde, Morrinhos, portanto as equipes estão se movimentando. O Tupi inclusive trouxe Walter, né? O Tufão, que nós vamos trazer logo para falar aqui para você. A fala do Walter para falar sobre sua preparação, a sua volta ao futebol goiano. E com certeza o Walter vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho, perdeu muitos quilos e o Walter com certeza é uma das atrações aí da divisão de acesso que você vai ver então aqui pela sua TV Rio Verde. E agora eu tenho um recado para você que quer curtir seu final de semana, né? Principalmente lá na cidade de Caldas Novas, que é a melhor opção de entretenimento aqui do estado de Goiás. Então você quer curtir o seu final de semana, o seu feriado, o descanso com a família lá na cidade de Caldas Novas? A dica, a melhor opção é o Hotel Morada do Sol, que conta com uma estrutura diferenciada, ótimos valores, com pacotes diferenciados aqui para nós, aqui da cidade de Rio Verde. É só você apontar agora, aponta agora. Então,
a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela do RV Esportes. Faça isso agora para que você possa então adquirir o seu pacote especial lá para a cidade de Caldas Novas. E o Hotel Morada do Sol tem uma estrutura muito bacana, um café da manhã sensacional, aquele almoço diferenciado também. E se você optar pelo jantar, pensão completa, né, como dizem, você então é só você apontar a câmera do seu celular agora para o QR Code que aparece aqui, você vai fazer o seu orçamento, entendeu? Dizer que você é daqui de Rio Verde, deixa o recado, deixa seu número de WhatsApp e com certeza você vai dizer aí a quantidade de pessoas que vão, né? Você, a esposa, a família, a avó, a neta, enfim, a família que você decidir por levar, então a melhor opção é o Hotel Morada do Sol. Então corra porque são poucas vagas. O hotel tem limite ali de quantidade de quartos, portanto, então você agora que quer aproveitar de hoje até segunda-feira o seu feriado, você é funcionário público, você aqui da cidade de Rio Verde, aproveite, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui agora no RV Esportes e adquira o seu pacote especial lá para o Hotel Morada do Sol. É só você falar que viu aqui no RV Esportes e que é daqui da cidade de Rio Verde que você terá então um atendimento e um valor diferenciado. Aproveite então. E a Carol Guimarães tem o recado diretamente de lá do Hotel Morada do Sol. Coloca o recado da Carol Guimarães, por favor, aí, Osvaldo. Caldas Novas é a maior estância hidrotermal do mundo e um dos destinos mais visitados do Brasil. E eu tenho certeza que você que é de Rio Verde também quer viver toda essa experiência com a sua família. E experiência de verdade é se hospedar no Hotel Morada do Sol, em Caldas Novas. Se hospedando conosco, você vai estar bem localizado no centro da cidade e com muito conforto e acolhimento. Além, é claro, de ganhar descontos incríveis para curtir e conhecer o Hot Park e a Lagoa Ecopraia. Então não perca tempo, faça sua reserva agora escaneando o QR Code que está na tela ou através do nosso site e WhatsApp que está aparecendo para você. Te espero em Caldas Novas. Tá aí então o recado da Carol Guimarães diretamente lá do Hotel Morada do Sol. Então você não pode perder essa oportunidade então de ir lá para o Hotel Morada do Sol. É só falar que você é daqui da cidade de Rio Verde que você vai ter então um valor diferenciado e uma hospedagem sensacional então lá no Hotel Morada do Sol, na cidade de Caldas Novas. Fica bem ali no centro de Caldas Novas, muito bem localizado, próximo de todo o comércio ali da cidade de Caldas Novas. Portanto, então, não perca aí esse final de semana e vá então lá para o Hotel Morada do Sol, na cidade de Caldas Novas. E continuando falando então de divisão de acesso, o Morrinhos está se movimentando também, né? O Morrinhos que fica inclusive ali próximo à cidade de Caldas Novas, cidade de Morrinhos, tá aí o Sandrinho e o Pablo Henrique, né? Dois atacantes, o Sandrinho já esteve lá no Atlético Goianiense, são aí os reforços aí um dos reforços, né? Dois dos reforços então da equipe do Morrinhos que vai disputar, com certeza o Morrinhos também dá trabalho, hein? Morrinhos que já esteve disputando a divisão de acesso e também o Campeonato Goiano. Eu me lembro do América de Morrinhos, que era o representante lá da cidade de Morrinhos. O Morrinhos querendo voltar então a disputar a primeira divisão, vai dar trabalho, e o Morrinhos então mexendo, contratando aí o atacante Sandrinho, também o Pablo. Portanto, essas são as contratações do Morrinhos para a divisão de acesso do Campeonato Goiano. Outra equipe, né, que está também se movimentando é a Anapolina, é a SAF Anapolina. A Anapolina apresentou o lateral Thiago Baiano, tá aí o Thiago Baiano, lateral direito, né, uma posição muito importante, que é aquela que o lateral passa e faz o cruzamento ali. Aliás, os times estão devendo esse tipo de lateral. O lateral atual, né, costuma ficar voltando muita bola e não tem muita objetividade. Agora não, a Anapolina trouxe então o Thiago Baiano para que ele possa então ser um lateral avançado, não só marcar, mas também um lateral ali pela direita para que possa fazer os cruzamentos, né, para que possam sair os gols ali da rubra. A Anapolina, que é tradicionalíssima no futebol goiano. A Anapolina é tradicionalíssima. Inclusive é arquirrival do Anápolis. O Anápolis, que foi o vice-campeão goiano, está disputando a Série C, está num momento muito bom, e a Anapolina quer aí voltar a ter esse momento bom e subir a Série A, né, digamos assim, a primeira divisão do Goianão, e está investindo investindo na SAF, realmente muito bem organizada. A Anapolina vem forte, mas não vai vir mais forte com certeza do que o nosso Rio Verde aqui. O Rio Verde tem a tendência de subir também. Vamos torcer para que isso aconteça, o Rio Verde possa também fazer uma boa campanha aí no Campeonato Goiano da divisão de acesso. E agora eu tenho um super recado para você, que é lá da Diretaço. A Diretaço, que é uma loja atacadista e varejista de produtos
de acabamento em pisos, revestimento, louças, torneiras, materiais hidráulicos, lavatórios e tudo mais para o acabamento da sua obra. A Diretaço está localizada lá na Avenida 75, esquina com a Rua 19, no bairro Popular, aqui na cidade de Rio Verde. O WhatsApp de lá é o 2141 1454, 2141 1454. Diretaço, atacadista e varejista do acabamento. Transforme seus ambientes com as melhores marcas do mercado, comprando lá na Diretaço do nosso amigo João Carlos, né? Um abraço para o João Carlos e toda a equipe de vendas lá da Diretaço que está lá para te receber. Você pode comprar tanto no varejo quanto no atacado, e a Diretaço, além de ter ótimos produtos, tem também um ótimo preço, valores diferenciados, com certeza, para que você possa finalizar a sua obra, ficar bonita ali, o seu apartamento, a sua casa, né? E você possa, então, adquirir lá na Diretaço os melhores materiais em acabamentos para a sua obra. E agora nós vamos para um breve apoio cultural, mas daqui a pouco tem mais RV Esportes. Você dirigindo o futuro. Na GWM Navesa você encontra os veículos elétricos e híbridos mais desejados do Brasil. Raval, o SUV Premium híbrido com taxa zero e a pronta entrega a partir de 216 mil. Ou Hora 03, o 100% elétrico da GWM a partir de 150 mil com 15 mil reais de bônus somente este mês. Garanta o seu GWM a pronta entrega com valorização no usado, taxa zero e wallbox grátis. GWM Navesa, Hello Tomorrow. Dirigindo na estrada, rodando por horas, eu nunca me esqueço. Chegando em Rio Verde, a primeira parada é do Posto Trevo. Se vou pro trabalho, levar as crianças ou mesmo pro frevo, aqui em Rio Verde eu só abasteço é no Posto Trevo. Posto Trevo, 24 horas para atender você. Troca de óleo de veículos leves e pesados em até 3 vezes sem juros. Aproveite, Presidente Vargas 3596. Bem-vindo à Academia Boa Forma, o lugar onde vamos ajudar você a melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Aqui nós temos opções incríveis para todos os gostos e níveis de condicionamento físico. Se você busca desafios, venha experimentar a nossa metodologia. São treinos de mobilidade, força, ginástica e muito condicionamento, garantindo resultados rápidos e eficientes. Se a dança é sua paixão, nossas aulas de ritmo são perfeitas para você. Mova com as melhores músicas e queima calorias de uma forma super divertida. Venha pra cá. Para os pequenos oferecemos o Karatê Kids. Além de aprender autodefesas, as crianças desenvolvem disciplina, respeito e confiança. Tudo isso em um ambiente acolhedor e divertido. Comece com o nosso circuito funcional, um treino dinâmico que combina força, resistência e agilidade. Venha experimentar um treino que desafia o seu corpo, sua mente, enquanto você se diverte. E claro, não poderia faltar a nossa área de musculação, com uma grande variedade de equipamentos e profissionais dedicados, capacitados. Além disso, nós montamos um plano de treinamento que vai atender às suas necessidades. Venha conhecer a Academia Boa Forma e dê o seu primeiro passo em direção à sua melhor versão. E não se esqueça, aqui o seu bem-estar é nossa prioridade. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades. Estamos ansiosos para te ver aqui. Boa Forma Academia! Dirigindo na estrada, rodando por horas, eu nunca me esqueço. Chegando em Rio Verde, a primeira parada é do Posto Trevo. Se vou pro trabalho, levar as crianças ou mesmo pro frevo, aqui em Rio Verde eu só abasteço é no Posto Trevo. Posto Trevo, 24 horas para atender você. Baixe o aplicativo Trevo Mais e ganhe mais vantagens e descontos. De volta aqui com o seu RV Esportes agora para falar de Champions League, porque tivemos rodada ontem da Champions League. Coloca aí, por favor, Osgivaldo. Tá aí, hein, os resultados da Champions League de ontem. A equipe exatamente do Aston Villa venceu a equipe do Paris Saint-Germain, né? O PSG, conhecido como PSG, e também aí houve a vitória aí da equipe do Barcelona. Diga aí, Givaldo, que é o Givaldo que é torcedor do Barcelona, fala aí, Givaldo, diga aí, pode falar.
Olha só o Givaldo dando a notícia. É claro, Givaldo, no agregado o Barcelona passou, mesmo tendo perdido aí o jogo, o Barcelona passou e vai também juntamente com o Paris Saint-Germain, correto, Givaldo? Com o Paris Saint-Germain, então, para as semifinais aí da Champions League. E já coloca então o Givaldo que acompanha muito bem aí a Champions League. Coloca então aí os jogos de hoje também. Teremos então os jogos de hoje da equipe do Bayern de Munique, né? E o Arsenal também. Esses são os jogos de hoje então da Champions League. A Champions League pegando fogo, portanto, em Champions League teremos grandes jogos hoje. Real Madrid, hein? Real Madrid em campo pela Champions League, com certeza teremos aí grandes jogos então pela Champions League. E por falar em Champions League, falar em coisa boa, falar em produto de alta qualidade, já que o futebol da Europa também é de alta qualidade, vamos falar agora, quem tem um recado para nós é exatamente a Tatiele, que vai falar da GWM. Coloca o recado da Tatiele, por favor, ô Givaldo. Agora eu tenho um super recado para você. A GWM Navesa Rio Verde chegou para trazer mais tecnologia, conforto e design para você. São carros híbridos e elétricos. Este é o Hora 3, um carro totalmente elétrico disponível nas versões Spin e GT, que combinam estilo e design inovador. Este outro é o Raval 6, o melhor híbrido do mercado, um carro verdadeiramente espetacular. Venha conhecer a GWM Navesa Rio Verde, que fica na Marcha para Oeste, número 425, no Parque Bandeirantes. Agende o seu test drive. O telefone é o 64 3051 5284. E olha só, na compra do seu novo GWM, você tem uma super valorização do seu usado. E o Wallbox é grátis. GWM Navesa Rio Verde, a concessionária do seu novo carro híbrido ou elétrico. Da GWM Navesa, e só reiterando aí, hoje grande jogo então da equipe do Real Madrid pela Champions League. Mas grande jogo também aconteceu ontem, exatamente ontem, pela Série A do Campeonato Brasileiro, porque tivemos o Ceará jogando aí contra a equipe do Vasco da Gama. E adivinha o que aconteceu nesse jogo? Vitória do Ceará lá no Castelão, com gol, sabe de quem? Dele, Pedro Raul, que é aí o jogador que era do Corinthians, né? Não foi muito bem lá na equipe do Corinthians, já passou aqui pelo Atlético Goianiense, depois esteve no Botafogo, foi bem no Botafogo, mas no Corinthians não virou, e no Ceará o Pedro Raul então definiu. Inclusive tem os gols, né, Givaldo? Você tem os gols aí de ontem da equipe do Ceará, da vitória do Ceará em cima aí da equipe do Vasco da Gama. Tá aí, que falha da defesa do Vasco. E aí, com certeza, o atacante da equipe do Ceará não perdeu a oportunidade e fez então o gol da equipe do Ceará. Um jogaço. Essa defesa do Vasco também pipoca demais, tem jogadas que eles pipocam demais. Tem um grande atacante que é o Verratti, mas no ataque, na defesa realmente tem uma deficiência muito grande o time do Vasco da Gama. É difícil de acertar a defesa do Vasco, né? Não é de agora que o Vasco não vem bem com a sua defesa. E aí, tá aí ele, né? Pedro Raul só escorando, mas esse aí até o Givaldo faria, viu? Até o Givaldo faria esse gol aí, com toda a deficiência que o Givaldo tem para jogar bola, mas ele faria esse gol aí. O Pedro Raul mais artilheiro é esse aí, ó. Tava no lugar certo, na hora certa, e fez o segundo gol da equipe do Vasco. E o Vasco descontou, né? O jogo foi lá no Castelão, né? Muitos torcedores do Vasco também, já que o Vasco também tem uma grande torcida, mas não adiantou, mesmo com a presença da torcida também do Vasco, o jogo no Castelão, o Ceará venceu então a equipe, o Ceará venceu então a equipe do Vasco por 2-1, então esse foi o resultado da Série A do Campeonato Brasileiro do jogo de ontem. Teremos também jogos hoje, né, Givaldo? Jogos hoje pela Série A, coloca aí a relação dos jogos, porque teremos então, ontem foi o jogo do Ceará contra a equipe do Vasco da Gama, hoje teremos Mirassol e Grêmio, né? Teremos também Corinthians e Fluminense, e aí o Flamengo enfrenta a equipe do Juventude, o Vitória da Bahia, lá na Bahia, na terra de Manhã e Paim, enfrenta a equipe do Fortaleza do Ceará. E aí teremos a Estrela Solitária também, o Botafogo enfrentando a equipe do São Paulo, o Sport jogando contra a equipe do Red Bull Bragantino, e aí o Inter enfrentando a equipe do Palmeiras, né? E o Santos contra a equipe do Atlético Mineiro. O Santos que realmente não se encontrou ainda depois da volta da Série
da Série B, jogando então contra a equipe do Atlético Mineiro, lá na Baixada Santista, lá na Vila Belmiro, lá no Canal 5, né, o estádio da Vila Belmiro na cidade de Santos. E teremos jogo do Cruzeiro contra o Esporte Clube Bahia, o Bahia de Manhã. Bahia joga então contra o Cruzeiro lá no estádio do Mineirão. Essa então será a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro da Série A, e amanhã traremos então os resultados destes jogos então do Campeonato Brasileiro da Série A, porque agora a Tatiele tem recado para nós, que é lá da Precisão Tintas. Fala aí, Tatiele. Agora eu tenho mais uma dica para você. A Precisão Tintas conta com o maior estoque de tintas da cidade, oferecendo uma vasta variedade de produtos para atender todas as suas necessidades. Temos tintas automotivas, residenciais e industriais, além de impermeabilizantes para silos, lajes e telhados. Aqui você encontra a tinta certa para a sua obra, veículo ou implemento agrícola. Venha para a Precisão Tintas, na Rua 19, esquina com Adário Alves de Paiva, no Jardim Goiás, em Rio Verde. E aproveite nossas ofertas imperdíveis, sempre com aquele atendimento diferenciado. Ligue agora mesmo ou mande a sua mensagem em nosso WhatsApp. O contato é o 64 99291 0652 e peça a sua tinta. Entregamos para você e não cobramos taxa de entrega. Precisão Tintas, a tinta certa para a sua obra, veículo ou implemento agrícola. Esse foi o recado da Tatiele, diretamente lá da Precisão Tintas, a melhor loja em tintas aqui da cidade de Rio Verde. Tintas prediais, residenciais, tintas industriais, tintas ali, você que precisa ali para sua fazenda, daquela tinta especial, você então encontra lá na Precisão Tintas, você que está fazendo a sua obra, que está na finalização e quer pintar a sua casa, então Precisão Tintas é a melhor opção. E a tinta automotiva também, tá? A Precisão Tintas é especializada também, especializada em tintas automotivas. Você então que trabalha com funilaria, lanternagem, quer comprar a tinta para pintar o veículo do seu cliente, então a melhor opção é a Precisão Tintas. Aliás, a Precisão Tintas está construindo uma loja enorme aqui na cidade de Rio Verde, uma loja muito bacana, porque aumentou o movimento, aumentou ali a quantidade de clientes e precisou então aumentar o tamanho da loja para ficar mais confortável para atender aí o seu cliente. Precisão Tintas, com certeza a melhor loja de tintas aqui da cidade de Rio Verde. Agora vamos falar então de Série B, porque ontem também tivemos rodada da Série B e o Cuiabá enfrentou a equipe do Atlético Paranaense e venceu, né, Givaldo? Tá aí. O Givaldo já colocou na tela a vitória do Cuiabá, com gols do Lucas Mineiro e também do Pedrinho, né? E o Léo descontou para o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não se encontrou ainda no Campeonato Brasileiro, está só no começo, né? Aliás, desculpa, o Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense que havia vencido o seu último jogo pela Série B, perdeu então em casa aí perdeu fora de casa para a equipe do Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Lá na Arena Pantanal, o Cuiabá, que disputou a Série A o ano passado, e assim como a equipe do Goiás caiu também. Você está vendo, o Givaldo já colocou os gols na tela aqui para você acompanhar. E o primeiro gol aí foi do Atlético do Paraná, hein? O primeiro gol foi do Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná, que tem como destaque o Luiz Fernando, que jogou aqui pelo Atlético Goianiense. O Luiz Fernando está bem lá no Atlético do Paraná. E aí o Atlético do Paraná jogou fora de casa, mas perdeu então para a equipe do Cuiabá por 2-1. Aí você viu aí a conferência do VAR, do gol do Atlético do Paraná, aquela cena toda e tal, atrás da linha da bola. Você está vendo ali muito atrás da linha da bola. Não houve impedimento, mas foi conferido. E aí o Cuiabá foi a caça, foi à procura da vitória, né? Empatou o jogo. Está aí o empate da equipe do Cuiabá. E logo daqui a pouco de volta também vai colocar o gol da vitória do Cuiabá em cima do Atlético Paranaense por 2. Tá aí o gol da vitória. O gol da vitória da equipe do Cuiabá. Outra falha também ali nesse jogo. Viu? O zagueiro do Vasco falhou lá na Série A e o zagueiro do Atlético Pará também falhou na Série B. Falha feia aí, fazendo com que o atacante da equipe do Cuiabá não desperdiçasse essa oportunidade. Por isso que o atacante tem que ficar ali colado, batalhando ali dentro da área para um vacilo desse aí. Vacilou, o zagueiro vacilou, o atacante lá tá lá para fazer o gol. Né, Givaldo? É assim mesmo que a gente joga nas peladas, né? Vacilou, a gente acaba fazendo o gol. Isso fez o Cuiabá, então, no vacilo das águas do Atlético Paranaense, fazendo o gol, então, do Cuiabá
2-1 em cima do Atlético Paranaense. E hoje teremos rodada da Série B. Hoje, Walter, coloca na tela aí, porque rodada da Série B, o Paysandu do Pará enfrenta a Chapecoense no estádio, lá no estádio do Mangueirão. O Paysandu que veio aqui em Goiânia, né, e perdeu aí sábado passado para a equipe do Vila Nova, perdeu por 1-0, vai buscar aí a reabilitação desse jogo em cima da Chapecoense em casa. O Avaí de Santa Catarina enfrenta o Operário, o Avaí lá do Jair Ventura enfrenta o Operário lá de Ponta Grossa, no Paraná. O Coritiba, né, lá da cidade de Curitiba, enfrenta a equipe do Novo Horizontino. O Coritiba que é um dos favoritos aí, na minha opinião, a voltar à Série A do ano que vem. Mas a briga vai ser grande. Tem briga com o Atlético Goianiense, Vila Nova, Goiás, né? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado aqui, porque não é possível. 3 representantes, não teremos nenhum na Série A do ano que vem. E o detalhe, hein? Falar em rodada da Série A, amanhã tem lá na Serrinha, aliás, mando de campo do Goiás, jogo do Goiás contra a equipe do Vila Nova. Vamos ver, hein? O arquirrival do Goiás, Vila Nova, aliás, campeão goiano de 2025, joga então pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vai ser uma briga direta aí, né? Já no início do campeonato, já que são 2 equipes que buscam então o acesso à Série A do ano que vem. Então teremos um jogo também pela Série B amanhã do Goiás contra a equipe do Vila Nova, além desses jogos de hoje, que nós traremos os resultados amanhã para você aqui no RV Esportes. E por falar em amanhã voltaremos então aqui com mais um RV Esportes. Por hoje é só, mas amanhã acompanhe conosco aqui o RV Esportes a partir de 12:30, hein? Terminou ali o Ailton Cruz com RV Notícias primeira edição. Você já fica sintonizado para que você possa então acompanhar o RV Esportes. Até amanhã então com mais um RV Esportes aqui pela sua TV Rio Verde, canal 3.2.